A placenta é o local básico das trocas de nutrientes e gases entre a mãe e o feto. É um órgão materno neofetal constituído por dois componentes: uma porção fetal, originária do saco coriônico, uma porção materna, derivada do endométrio. A placenta e o cordão umbilical funcionam como um sistema de transporte das substâncias que passam entre a mãe e o feto. Nutrientes e oxigênio passam do sangue materno, através da placenta, para o sangue fetal, enquanto os excretas e o dióxido de carbono passam para o sangue fetal para o sangue materno, também através da placenta. A placenta e as membranas fetais executam as seguintes funções e atividades: proteção, nutrição, respiração, excreção e produção de hormônios. Pouco depois do nascimento, a placenta e as membranas fetais são expelidas do útero como a placenta. Cerca de 6 dias após a fecundação, o blastocisto adere ao epitélio endometrial, normalmente adjacente ao polo embrionário. À medida que o blastocisto se implanta, o trofoblasto aumenta o contato com o endométrio e se diferencia em citotrofoblasto e sincistotrofoblasto. O sincistotrofoblasto, erosivo, invade o tecido conjuntivo endometrial e o blastocisto vagarosamente se aprofunda no endométrio. O sincistotrofoblasto engloba as células do endométrio em degeneração que fornecem uma rica fonte para a nutrição embrionária. Com a progressão da implantação do blastocisto, aparece um pequeno espaço no embrioblasto, que é o primórdio da cavidade amniótica. Logo, as células amniogênicas se separam do epiblasto e revestem o âmnio, que envolve a cavidade amniótica. Concomitantemente, ocorrem mudanças morfológicas no embrioblasto, que resultam na formação de uma placa bilaminar, quase circular de células achatadas, o disco embrionário, formado por duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. O epiblasto forma um assoalho na cavidade amniótica e está perifericamente em continuidade com o âmnio. O hipoblasto forma o teto da cavidade exocelômica e está em continuidade com a delgada membrana exocelômica. O disco embrionário situa-se agora entre a cavidade amniótica e o saco vitelino primitivo. As células do endoderma do saco vitelino formam uma camada de tecido conjuntivo, o mesoderma extraembrionário, que circunda o âmnio e o saco vitelino. Essas lacunas logo se tornam preenchidas por uma mistura de sangue materno provenientes dos capilares endometriais rompidos e restos celulares das glândulas uterinas erodidas. O fluido nos espaços lacunares passa por difusão ao disco embrionário e fornece material nutritivo ao embrião. Os capilares endometriais em torno do embrião implantado tornam-se congestos e dilatados, formando sinusoides, vasos terminais de paredes delgadas e maiores que os capilares comuns. Os sinusoides são erodidos pelo sincistotrofoblasto e o sangue materno flui livremente para o interior das redes lacunares. Células do citotrofoblasto das velocidades coriônicas proliferam e se estendem através do cisticerofoblasto, formando uma capa citotrofoblástica, que gradualmente envolve o saco coriônico e o prende ao endométrio. As velocidades coriônicas primárias, ao adquirirem um eixo central de mesênquima, tornam-se velocidades coriônicas secundárias. Antes do fim da terceira semana, transformam-se em velocidades coriônicas terciárias. Extensões citotrofoblásticas dessas velocidades tronco se unem para formar uma capa citotrofoblástica, que ancora o saco coriônico ao endométrio. A decídua refere-se ao endométrio gravídico, a camada funcional do endométrio de uma mulher grávida que se separa do restante do útero após o parto. As três regiões da decídua recebem nomes de acordo com sua relação com o local da implantação. A decídua basal é a parte da decídua abaixo do concepto, que forma o componente materno da placenta.
A decídua capsular é a parte superficial da decídua que cobre o concepto. A decídua parietal é toda a parte restante da decídua. As velocidades coriônicas cobrem todo o saco coriônico até a 8ª semana, e com o crescimento desse saco, as velocidades associadas à decídua capsular são comprimidas, reduzindo seu suprimento sanguíneo. Essas velocidades degeneram rapidamente, levando à formação de uma área relativamente avascular, o córeon liso. Com o desaparecimento das velocidades do córeon liso, aquelas associadas à decídua basal aumentam rapidamente de número, ramificando-se profusamente e crescem. Essa parte arboriforme do saco coriônico constitui o córeon viloso. A placenta tem duas partes, a parte fetal e a parte materna. O componente fetal da placenta é formado pelo córeon viloso. As velocidades coriônicas que dele se originam projetam-se para o espaço interviloso que contém o sangue materno. O componente materno da placenta é formado pela decídua basal, a parte da decídua relacionada com o componente fetal da placenta. No fim do 4º mês, a decídua basal está quase completamente substituída pelo componente fetal da placenta. A forma da placenta é determinada pela forma da área das velocidades coriônicas que persistem. Usualmente, esta é uma área circular, dando à placenta um formato discoide. Com a invasão da decídua basal pelas velocidades coriônicas, durante a formação da placenta, o tecido da decídua sofre erosão, aumentando o espaço interviloso. Esse processo de erosão produz várias áreas cuneiformes da decídua, septos da placenta, que se projetam em direção à placa coriônica. Os septos da placenta dividem a parte fetal da placenta em áreas convexas irregulares denominadas cotilédones. O espaço interviloso, contendo sangue materno, origina-se das lacunas que se formam no sincício trofoblasto. Esse grande espaço cheio de sangue resulta da coalescência do crescimento de redes de lacunas. Os septos placentários dividem o espaço interviloso da placenta em compartimentos. Entretanto, esses compartimentos comunicam-se livremente, pois os septos não chegam até a placa coriônica. O sangue materno chega ao espaço interviloso vindo das artérias espiraladas do endométrio da decídua basal. As velocidades coriônicas terminais da placenta criam uma grande área de superfície através da qual pode haver trocas de materiais que cruzam uma delgada membrana, a barreira placentária, interposta entre as circulações fetal e materna. É através das numerosas velocidades terminais que ocorrem as principais trocas de material entre a mãe e o feto. As circulações do feto e da mãe estão separadas pela membrana placentária, que consiste em tecidos extrafetais.